meus amigos, rapaz, por onde é que eu vou começar esse pós-jogo, velho? Porque é um misto de entusiasmo, de esperança, de satisfação, porque foi além das minhas expectativas esse 5-0 na estreia da Cavalaria Tricolor no Campeonato Baiano. E eu tava aqui conversando com meu querido amigo Eduardo Oliveira, ele num tom de pilhéria, de chacota. Pô, velho, se deu 5 no Jacobina, vai dar 2 no Flamengo. E eu tentando conversar sério com ele, rapaz, o que é que eu vou apresentar de argumento pra conter, né, a euforia da torcida do Bahia? Quem sou eu? Mas enfim, né, tentar pelo menos contrapor, né, os argumentos biísticos de São Caetano, megalomaníacos, que são justificáveis na essência de empolgação do torcedor diante do que ele viu hoje, né? Porque, velho, eu falava antes da bola rolar que a minha expectativa particular, pessoal, era de ver um bom ensaio, sabe? Era de ver o Bahia hoje dar pistas dos caminhos que ele pode trilhar no decorrer dessa temporada tão especial para todos nós, pelos motivos que já sabemos, né? O nível de investimento, o nível das contratações, o fortalecimento do meio de campo, muito mais condizente do que aquilo que habita no nosso imaginário enquanto torcedor, do que é o padrão City de jogar bola, né? E assim, eu tenho algumas críticas ao time, né? Não achei que o Cauli foi tão bem, se bem que no finalzinho do jogo ele se soltou, botou ratão na cara do gol, deu costurada, mas eu não achei ele no nível de Everton Ribeiro e de Caio Alexandre. Que atuação de Caio Alexandre. Homem. Que cartão de visitas de Caio Alexandre. Achei também que o lado esquerdo teve seus problemas em termos de construção ofensiva, porque tinha pouca amplitude por ali, pouca profundidade também. Afinal de contas, o Rogério optou por um sistema bem dinâmico, né? Sem a bola, com 3 zagueiros, com o Rezende por ali. Aliás, com a bola, com 3 zagueiros, Rezende por ali. Sem a bola, Rezende se transformava no lateral esquerdo. Nesse esquema com 3 zagueiros da saída, Jean Lucas era um falso ala ponta, né? Porque aparecia por dentro o tempo inteiro. Ratão, que tinha que ser esse cara para largar o campo, também muitas vezes afunilava. Mas assim, ao mesmo tempo que esse time apresentou alguns problemas, as soluções moram no elenco. Não é isso? Porque repare, se você quiser ter amplitude, ao segundo tempo você tem Juba. Você tem Biel, que hoje não podia jogar, abrindo parênteses, né? Biel e Tassiano não puderam jogar por questões clínicas. Tassiano está machucado e Biel sofreu uma indisposição, né? O lado direito, rapaz, surpreendeu, né? Com Gilberto, sendo esse lateral mais colado à linha de lado e muito ativo lá na frente. Fez o cruzamento para o gol de Everaldo. Everaldo presente na área, né? Algo que a gente não viu do Everaldo Paiva, o Everaldo batizado neste momento da sua carreira, muito bem batizado por Luiz Teles. Então assim, velho, é aquilo. Eu esperava um ensaio. E foi um ensaio, velho, belíssimo, né? Foi um ensaio muito bom. É claro, a gente esperava o resultado, mas assim, a partir do momento que o resultado já se consolidou, o Bahia terminou o primeiro tempo ganhando de 3-0 e poderia ter feito 4 se Everaldo não tivesse desperdiçado o primeiro pênalti dele com a camisa do Bahia, uma boa defesa do goleiro do Jacobino, que também não desabona em nada a atuação do time e não serve de justificativa para começar aquele burburinho em cima de Everaldo. Errou quando podia errar, né? Que não é nos momentos decisivos, né? Mas assim, a partir do momento que a vitória já não era mais problema, para compensar os 5 pontos perdidos pelo Catadão, eu comecei a focar neste ensaio, né? Como é que o Bahia pode funcionar. E o Bahia entregou, repito, muito mais daquilo que eu esperava, né? Porque se faltava profundidade e amplitude pelo lado esquerdo, Hugo, por exemplo, você tinha um lado esquerdo em que, quando o Ratão se deslocava para o centro da área, você tinha mais presença de área para concluir as jogadas que se desenrolavam pelo lado direito, o lado mais forte hoje do Bahia,
pela grande atuação de Gilberto, né? E você tinha também um Jean Lucas explorando o tempo inteiro aquele corredor por ali, né? Tanto é que estreou balançando as redes, né? A gente podia criticar a presença de Rezende como esse lateral esquerdo pela pouca ofensividade. Rezende me fez um gol. E que golaço, né? Que golaço. Uma noite de golaços, né? Teve esse de Rezende, Everton Ribeiro eu vou falar daqui a pouco. A gente viu um meio de campo com a dinâmica, velho, gostosa, né, velho? Ninguém guardando posição. Everton Ribeiro, todo campista, a gente esperava o Everton Ribeiro mais aberto ali pelo lado direito. Ele até ocupou bastante aquela posição, se entendeu muito bem com o Gilberto, né? Mas era o Everton Ribeiro que fez jogada pela ponta direita, que fez jogada por dentro, que chamou responsabilidade o tempo inteiro. No lance do gol, aliás, no lance do pênalti, por exemplo, é uma jogada que ele aparece no entrelinhas como pivô, acaba caindo, mas ela sobra para Cauli, que tá vindo de trás, e serve a Jean Lucas para sofrer o pênalti, repito, já desperdiçado por Everaldo, né? E assim, e essa dinâmica de construção teve um cara preponderante, Caio Alexandre, o dono do jogo. A galera na TVE votou em Everton Ribeiro, o que é absolutamente natural, é uma votação popular, né, da torcida que estava assistindo o jogo, porque Everton Ribeiro, velho, era a grande vedete da noite, foi a grande contratação do Bahia, talvez a maior contratação da história do Bahia, e fez uma grande partida e mostrou muita disposição, né, velho, muita vontade de dizer assim, velho, eu não vim aqui encerrar a carreira, eu tenho noção da minha responsabilidade e eu quero ajudar, né? Mas o início, a planificação, a organização das jogadas do Bahia partia lá de trás com esse cara que veio na frente, que é o Caio Alexandre, né? Eu recebi várias mensagens aqui de muitos amigos meus no WhatsApp dizendo, rapaz, que jogador é esse nível de seleção? Pessoas que não acompanharam, né, a trajetória de Caio Alexandre no Fortaleza. Claro que surpreende ele estar tão à vontade no primeiro jogo de competição dele vestindo a camisa do Bahia. Então a gente viu essas associações de Caio Alexandre com Everton Ribeiro. A gente viu um time com muita posse de bola, né? Muitas vezes aqui nos recortes da estatística, mais de 80% de posse de bola para cima do Jacobina. Já destaquei Gilberto, que foi um dos melhores em campo, né? Também mostrando esse ímpeto. A gente viu no segundo tempo, velho, a participação ativa de Canu na construção. Teve um dos gols do Bahia que sai disso, né? Ele toca para Gilberto, Gilberto vê a ultrapassagem de Iago cruza para o gol de Jean Lucas. A gente viu a presença diária de Jean Lucas nesse lance que ele fez o gol, no lance que ele sofreu a penalidade, né? A gente viu um sistema defensivo, evidentemente, muito pouco exigido, mas resolvendo bem as suas situações de contenção das investidas do adversário em contra-ataque. Só teve uma grande braga, assim, que foi a braga de Everton Ribeiro, no lance no primeiro tempo, em que o pontinha do Jacobina parte na cara do gol, mas você vê até nisso, né? Ele não conseguiu acompanhar na velocidade, mas ele não desiste do lance, ele acaba dando um totozinho que é fundamental para o cara, né? não ter a tranquilidade de finalizar no gol. Então, assim, velho, e outra, né? O contexto, o panorama do jogo ainda propiciou que Rogério Ceni promovesse a estreia de Sidney na Fonte Nova no time principal. E que personalidade desse garoto. Promoveu um gesto de recompensa pelo desempenho técnico de Diego Rosa ao colocá-lo em campo na segunda etapa. E é chovendo molhado a gente dizer toda a condição especial que o Diego Rosa está atravessando, né? Ao mesmo tempo é um gesto simbólico muito bacana, né? De reconhecimento pela postura de Diego Rosa no trato com essa crise, né? De estar se colocando à disposição para jogar, de ter levantado a cabeça depois de tudo que aconteceu na estreia, de ter chamado para si a responsa de bater o pênalti contra o Atlético de Alagoinhas e de fazer o gol, né? Então o jogo também propiciou esse momento de recompensa pela disposição e o desempenho técnico e também por tudo que envolve, né, o extracampo do jogador nesse momento, né? A gente teve, por falar em recompensa, né, Hugo?
Rezende mantido no time. E eu tava conversando isso com o Elton Serra. Rogério Ceni, velho, como gosta de Rezende, né? Arranjou um jeito de Rezende seguir no time. Achou um lugarzinho pra ele ali, na lateral esquerda, também compondo a zaga, né? Nessa alternância que eu já falei entre o comportamento do time defensivamente com e sem a bola, dos defensores, melhor dizendo, né? E é isso, velho. A cavalaria chegou e mostrou as suas armas. Claro. Eu até botei aqui no chat de sacanagem, né? Tem alguém iludido aí? E a enquete do safado do Hugo Santana é a seguinte: eu tô iludido. Já tô logo. Quem diria, você é a voz da lucidez, hein? Quer dizer, eu a voz da lucidez e você a voz da loucura. Da polêmica. Eu acho que você tá aprendendo muito rápido, sobretudo que não deve. Mas a enquete desse safado aqui, desse sacana, é a seguinte: onde você quer que seja a final do Mundial de 2025? Tóquio, Abu Dhabi, Doha, Los Angeles. Tóquio que tá ganhando com 36%, seguido de Los Angeles com 35%. E aí um outro amigo meu já sugeriu uma outra enquete. Velho, quem você quer pegar na final? E a outra enquete ainda que o outro sugeriu, sabe qual foi? O City tem a obrigação de entregar pra gente ou não no Mundial de Clube da FIFA? Posso responder já? Pera aí, pra não estragar o corte, viu? Tá. Claro que a gente tá brincando, pelo amor de Deus, mas é aquilo, velho. A cavalaria mostrou suas armas. E como é um início diferente do ano passado, sobretudo num aspecto. O time do ano passado, e claro, não é culpa só do treinador, porque o Bahia foi muito tímido nos investimentos, trouxe um monte de jogador jovem. Depois eu soube que havia uma limitação no sentido de o Bahia só poder gastar aquilo que o clube poderia arcar para o caso de dar alguma zebra no fechamento da SAF. A gente lembra que no começo do ano passado a SAF ainda não estava sacramentada, só foi ser sacramentada em abril ou maio, né, Hugo? Foi assinado em maio. Aí começaram a abrir os cofres, mas enfim, né? Ano passado era uma ideia de um jogo propositivo, de um jogo dominante, de um jogo protagonista, que naufragou por não ter as peças necessárias e por conta desta fidelidade a uma ideologia que não tinha sustentabilidade na realidade. O Bahia acabou amargando algumas humilhações contra o Fortaleza em casa, contra o Sport, né? Então, esse ano, Hugo, pelo menos na estreia, estamos falando apenas da estreia, parece que o Bahia aprendeu a sua lição, né? Porque hoje você vê uma ideia de jogo com jogadores com capacidade de executar contente essa ideia de um futebol protagonista, consistente e equilibrado, né? Porque é um time que tem muita margem de evolução. Sobre a fragilidade do adversário, aí eu vou lembrar Eduardo, meu queridíssimo, dileto amigo da TV Bahia. Se não tivesse jogado nada contra o Itabuna, se tivesse ganhado na Bacia das Almas, se tivesse feito protocolar, a gente estava aqui cobrando pra caramba. Vocês me conhecem. Então, assim, a gente também não pode desmerecer por ter sido assim contra o Itabuna. O Jacobina, melhor dizendo, desculpe. Eu falei Jacobina certo primeiro? Você começou falando do Jacobina e você falou Itabuna uma vez. Mas eu corrigi. Então, enfim, com todo respeito ao Itabuna e ao Jacobina. Mas assim, vamos exaltar também a seriedade com que esses caras encararam essa estreia diante da torcida. É como se eles tivessem passado a mensagem: velho, eu sei da responsabilidade que nós carregamos, eu sei da expectativa de vocês, e a gente tá aqui pra tentar retribuir. E esses caras tinham desculpa, Hugo, de não entregarem um jogo com tanta intensidade como a gente viu hoje. Os caras, domingo à noite, estavam desembarcando de Manchester, depois de uma temporada de 12 dias. 12, é? Poxa, que era mais. Depois de uma pré-temporada de 12 dias. Preto até falou isso aqui no Linha Alta segunda-feira. Pô, a vida de jogador de futebol não é fácil, né? O cara chegou domingo de noitão, dormiu com a esposa, deu uns beijos nas crianças. Segunda-feira de tarde os caras estavam treinando, velho, né? E assim, o Bahia poderia ter negligenciado, tirado o pé, mas o primeiro tempo, velho, foi de uma intensidade, de uma vontade, de uma dinâmica que a gente tem que exaltar, realmente. Essa aqui é a primeira demonstração de que a mensagem dada para eles lá em Manchester foi bem assimilada. Quando o Ferran Soriano diz que, olha, o Manchester City é a casa de vocês. Nosso objetivo agora é outro, é ser campeão brasileiro. Trabalhar para ser campeão brasileiro não é nessa temporada, vocês sabem disso. E Soriano foi literal
ao dizer que, olha, eu não sei se vai ser daqui a 1, 2, 3 reticências, mas o trabalho é para vocês serem campeões. Então, acho que o Bahia demonstrou hoje noção, os jogadores demonstraram noção de que tem a real consciência do tamanho deste projeto. E de tudo que esse projeto envolve em termos de investimento, de capacitação, de tecnologia, né? E principalmente, né, velho, que é o mais importante, dar satisfação para essa torcida extraordinária que hoje, fim de mês, carnaval na boca, chuva em Salvador, um adversário muitíssimo fraco, e a torcida botou horário, né? Difícil para chegar na Fonte Nova, muita gente trabalhando e tal, 7h15 da noite, né? E esses homens, essas mulheres, essa gente abençoada e apaixonada meteu 30 mil pessoas na Fonte Nova. Então, velho, eu acho que foi uma atuação que entregou esperança, entregou comprometimento, entregou responsabilidade, entregou muitas perspectivas de evolução. Claro, torcedores, calma! Foi contra o Jacobina. E foi o primeiro jogo. Né? Outro exemplo que eu queria dar, Hugo, dessa questão do time ter demonstrado certas fragilidades, mas ter de onde tirar. Por exemplo, hoje o meio de campo foi um meio de campo pouco físico. Não foi um meio de campo marcador. Né? O miolo do meio de campo, a construção era Everton Ribeiro, Caio Alexandre primeiro, Everton Ribeiro, Cauli voltando eventualmente, que é um meio de campo que a gente sabe que marca muito pouco, né? O Jean Lucas estava mais aberto, como a gente já falou aqui, mas é aquilo, Hugo, a solução está no elenco. Quer fortalecer o meio de campo? Rezende e Jean Lucas, por exemplo. Tassiano, né? Iago Felipe, porque Iago não está no nível desses caras, né? Convenhamos, pelo menos na passagem pelo Bahia. Então, assim, acho que a gente tem que... Isso aqui é foda. Acho que a gente tem que manter os pés no chão, evidentemente, né? Mas, assim, também é legítima a alegria de ver que as coisas podem dar certo. Né? Que as coisas podem funcionar. Foi um senhor cartão de visitas, foi uma bela estreia, e agora vamos cobrar e apoiar a continuidade, né? O Bahia já joga no sábado, um jogo dificílimo contra o Bahia de Feira. O jogo é lá, né, Hugo? Isso. Lá. Eu me preocupo já com a questão da dosagem dos minutos, porque os caras jogaram, né, até os 15 minutos do segundo tempo. Mas, enfim. E você vê, né? A gente já quase não tá lembrando dos tropeços nos 2 primeiros jogos. Eu falei, toda essa insatisfação, ela só vai se justificar se a cavalaria não conseguir compensar rapidamente esse prejuízo. Parece que não teremos dificuldade de ver esse planejamento ser executado ao nosso contento da comissão técnica dos jogadores e da diretoria do Bahia. Ivan tá aí? Sim. Então, é isso. O que eu tenho para dizer é o seguinte: belíssimo ensaio, superou as expectativas do ensaio, que era mostrar os caminhos que o Bahia pode trilhar. E sim, a cavalaria mostrou as suas armas.